O sol amazônico queimava forte naquela tarde de 1943 quando Benedito Almeida partiu de sua fazenda nas profundezas do Pará com o coração pesado e uma decisão que mudaria para sempre o destino de sua família. Havia 6 meses que enterrara Maria do Carmo, sua esposa querida, vítima de uma febre estranha que os médicos da cidade não souberam explicar nem curar. Deixará 3 filhos homens feitos, João, de 22 anos, Pedro, de 20, e Miguel, de 18. Todos solteiros e sem perspectiva de encontrar esposas naquelas terras isoladas onde as mulheres brancas eram raras como o diamante. A solidão pesava nos ombros largos do fazendeiro de 50 anos como um fardo que crescia a cada dia. Os filhos trabalhavam duro na lida com o gado e no plantio, mas faltava algo essencial naquela casa grande de madeira que antes ecoava com a risada cristalina de Maria do Carmo. Faltavam mulheres. Faltava vida. Faltava futuro para a família Almeida. Foi então que chegaram aos ouvidos de Benedito os rumores sobre um leilão clandestino que aconteceria em uma fazenda abandonada a 2 dias de cavalgada rio abaixo. Grileiros e caçadores de índios estariam negociando jovens indígenas capturadas em tribos do Alto Rio. A notícia chegou através de Joaquim Pereira, um comerciante que passava pela região vendendo ferramentas e munição. Benedito sabia que aquilo era errado. Sua consciência cristã, moldada pelos ensinamentos da Igreja Católica que frequentara na juventude, gritava contra a ideia. Mas a desesperança falou mais alto. Seus filhos precisavam de esposas. A fazenda precisava de mulheres para continuar existindo. E ele, viúvo solitário, precisava ver sua linhagem perpetuada antes que a morte o levasse também. Na madrugada seguinte, sem explicar aos filhos para onde ia, Benedito selou seu melhor cavalo e partiu levando uma bolsa cheia de moedas de ouro guardadas há anos. O caminho através da floresta era perigoso, cortado por igarapés traiçoeiros e trilhas que se perdiam na vegetação densa. Mas o fazendeiro conhecia aquelas terras como a palma da mão e cavalgou sem parar, parando apenas para dar água ao animal e mastigar um pedaço de carne seca. Chegou ao local no final da tarde do segundo dia. A fazenda abandonada era um cenário desolador de casarões em ruínas tomados pelo mato. No centro do terreiro, sob uma grande mangueira, dezenas de homens se aglomeravam em torno de uma plataforma improvisada de madeira. O ar estava carregado de tensão, fumaça de cigarro e o cheiro acre do suor nervoso. Benedito observou em silêncio enquanto os leilões se sucediam. Jovens indígenas, principalmente mulheres, eram exibidas como mercadoria enquanto os homens gritavam lances em dinheiro, gado ou terras. A visão era perturbadora mesmo para alguém acostumado com a dureza da vida na fronteira amazônica. Aquelas moças, algumas quase crianças ainda, tremiam de medo e frio sobre a plataforma de madeira crua. Foi quando subiram 3 jovens juntas que algo tocou fundo no coração endurecido do fazendeiro. Elas não deviam ter mais que 16 ou 17 anos, ao contrário das outras que choravam ou se encolhiam de terror, mantinham uma dignidade silenciosa que impressionou a todos. A mais alta, de cabelos compridos e negros como a noite, olhava fixamente para o horizonte como se enxergasse algo que ninguém mais podia ver. A segunda, de traços mais delicados, segurava a mão da terceira com força protetora. E a menor das 3, apesar do medo visível nos olhos escuros, mantinha o queixo erguido em desafio. O leiloeiro gritava que as 3 eram filhas de um cacique e que deveriam ser vendidas juntas. Os lances subiram rapidamente. Benedito sentiu seu coração acelerar. Era como se o destino tivesse colocado aquelas 3 jovens em seu caminho. 3 mulheres para seus 3 filhos. 3 futuras mães para continuar a linhagem dos Almeida. Sem pensar 2 vezes, o fazendeiro ergueu a mão e gritou um lance que silenciou todos os presentes. Era uma quantia absurda, equivalente ao valor de 100 cabeças de gado. Houve um murmúrio de surpresa entre os homens, mas ninguém ousou cobrir a oferta. O martelo do leiloeiro bateu 3 vezes e o negócio estava fechado. As jovens foram entregues a Benedito como se fossem animais comprados na feira. Ele providenciou roupas simples e mandou que subissem em uma carroça puxada por 2 bois. Durante toda a viagem de volta, que durou 3 dias por conta do veículo mais lento, as 3 não pronunciaram uma única palavra. Comiam o que lhes era oferecido, dormiam encostadas umas nas outras, mas se recusavam a falar ou mesmo a olhar diretamente para o fazendeiro. Benedito tentou algumas vezes iniciar uma conversa, perguntando seus nomes ou de onde vinham, mas recebia apenas silêncio em resposta. Não sabia se elas não entendiam português ou se simplesmente se recusavam a responder. De qualquer forma, o mutismo das 3 começou a incomodá-lo profundamente. Quando finalmente chegaram à fazenda São Benedito,
os 3 filhos do patriarca saíram para receber o pai. João, Pedro e Miguel ficaram perplexos ao ver as 3 jovens indígenas descendo da carroça. O fazendeiro reuniu os filhos no alpendre da casa grande, com voz firme mas carregada de emoção, fez o anúncio que mudaria para sempre suas vidas. Essas são suas futuras esposas, disse Benedito apontando para as 3 jovens que permaneciam de pé no terreiro, abraçadas umas às outras como se fossem uma única pessoa. Vocês vão se casar com elas e dar continuidade à nossa família. Não quero discussão. É uma ordem de pai e vocês vão obedecer. Os 3 rapazes ficaram em choque. João, o mais velho, tentou argumentar que aquilo era loucura, que não se podia forçar casamentos daquela maneira. Pedro questionou se as moças concordavam com a situação. Miguel, o caçula, simplesmente ficou mudo olhando para a menor das 3, sentindo algo estranho se mexer em seu peito. Mas Benedito não admitiu discussão. Mandou que as jovens fossem instaladas em 3 quartos na ala direita da casa grande e determinou que os casamentos aconteceriam em 1 mês. Tempo suficiente para providenciar a documentação necessária e preparar as cerimônias. O padre da cidade seria chamado para realizar os matrimônios, querendo ele ou não. Os primeiros dias foram de tensão absoluta na fazenda. As 3 jovens continuavam em silêncio total, saindo dos quartos apenas para as refeições, que faziam rapidamente antes de se recolherem novamente. Os filhos de Benedito não sabiam como se comportar diante da situação. João, revoltado com a decisão do pai, mal dirigia a palavra às moças. Pedro tentava ser gentil, oferecendo flores ou frutas, mas era completamente ignorado. Já Miguel passava horas observando a menor das 3 de longe, fascinado por sua beleza selvagem e sua força silenciosa. Foi a esposa do capataz, uma mulher mestiça chamada Rosa, quem conseguiu se aproximar das jovens. Rosa falava algumas palavras em língua geral e conseguiu estabelecer uma comunicação básica. Foi através dela que a família soube os nomes das 3, Iracema, a mais alta e altiva, Jurema, a de traços delicados, e Uiara, a mais nova. Rosa descobriu também que as 3 eram realmente irmãs e filhas de um poderoso pajé de uma aldeia no alto rio Xingu. Haviam sido capturadas durante uma invasão de grileiros que queriam as terras indígenas para criar gado. Toda a aldeia havia sido dispersada e muitos homens mortos na batalha. O pajé, pai das 3, havia desaparecido na floresta e ninguém sabia se estava vivo ou morto. As informações chegaram aos ouvidos de Benedito através de Rosa, mas o fazendeiro já havia tomado sua decisão e não pretendia voltar atrás. Mandou chamar o padre da cidade, um homem jovem e idealista chamado Padre Antônio, e marcou os 3 casamentos para o final do mês. Padre Antônio ficou horrorizado quando soube das circunstâncias dos matrimônios. Tentou convencer Benedito de que aquilo era errado, que não se podia forçar jovens a se casarem contra sua vontade. Mas o fazendeiro argumentou que estava dando uma oportunidade de vida digna às moças, que de outra forma terminariam em situação muito pior. Enquanto os preparativos para os casamentos seguiam em frente, coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda São Benedito. Primeiro foi o gado. Várias reses começaram a adoecer com uma enfermidade misteriosa que as fazia definhar rapidamente. O veterinário chamado da cidade não soube explicar o que estava acontecendo. Depois foram as plantações. O milho e a mandioca, que cresciam vigorosos, começaram a amarelar e apodrecer antes do tempo de colheita. As frutas das árvores caíam verdes e se deterioravam no chão. Até a água do poço principal ficou com gosto estranho e causava mal-estar em quem a bebia. Os empregados da fazenda começaram a murmurar sobre maldição. Rosa contou a Benedito que as 3 jovens passavam horas cantando baixinho em sua língua nativa, principalmente durante a noite. Eram cânticos tristes e melancólicos que ecoavam pela casa grande e deixavam todos inquietos. Benedito tentou ignorar os eventos estranhos, atribuindo-os ao acaso ou à sabotagem de inimigos. Mas no fundo de seu coração começava a crescer uma inquietação. Sua decisão de comprar as 3 jovens havia sido impulsiva, motivada pelo desespero e pela solidão. Agora começava a questionar se não havia cometido um erro terrível. Foi uma semana antes dos casamentos que tudo mudou drasticamente. Miguel, que havia desenvolvido uma paixão silenciosa por Uiara, a mais nova das 3, finalmente conseguiu falar com ela a sós no jardim da casa. Para sua surpresa, a jovem falava português perfeitamente, embora com sotaque carregado. Uiara contou a Miguel toda a verdade sobre sua origem e sobre o que havia acontecido com sua aldeia. Explicou que ela e as irmãs não eram apenas filhas de um pajé comum, mas descendiam de uma linhagem sagrada de curandeiras e guardiãs de conhecimentos ancestrais.
Antes de serem capturadas, haviam passado por rituais especiais que as marcaram espiritualmente como intocáveis. Segundo a tradição de seu povo, qualquer homem que forçasse uma união com ela sem o consentimento dos espíritos ancestrais traria desgraça para si e para sua família. As doenças no gado e nas plantações eram apenas o começo. A maldição se espalharia por toda a região se os casamentos forçados se realizassem. Miguel ficou apavorado com as revelações, mas ao mesmo tempo profundamente tocado pela confiança que o Yara demonstrava ao compartilhar aqueles segredos com ele. Durante as conversas que se seguiram, sempre escondidos no jardim ou no estábulo, os dois jovens começaram a desenvolver um sentimento verdadeiro um pelo outro. O Yara percebia que Miguel era diferente dos outros homens daquela casa. Não havia nele a arrogância ou a dureza que via no pai e nos irmãos. Era gentil, respeitoso e genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa, não como uma posse a ser dominada. Enquanto isso, João e Pedro continuavam resistindo à ideia dos casamentos arranjados. João chegou a ameaçar deixar a fazenda se o pai insistisse naquela loucura. Pedro, mais conciliador, tentava conversar com Iracema e Jurema, mas as duas irmãs mais velhas mantinham uma hostilidade fria que o desencorajava. A situação chegou ao limite na véspera dos casamentos. Durante a noite, uma tempestade terrível se abateu sobre a fazenda. Raios caíam continuamente, incendiando árvores e assustando o gado. O vento derrubou parte do telhado da casa grande e a chuva invadiu vários cômodos. Mas o mais assustador foram os cânticos que ecoaram durante toda a tempestade. As três jovens indígenas cantavam em voz alta em sua língua nativa, e suas vozes pareciam se misturar com o rugido do vento e o estrondo dos trovões. Era como se estivessem convocando forças da natureza para se manifestarem. Benedito, aterrorizado mas teimoso, trancou-se em seu quarto com uma garrafa de cachaça e tentou ignorar o caos que se instalara em sua propriedade. Mas pela manhã, quando a tempestade finalmente passou, o cenário de devastação era impressionante. Dezenas de árvores derrubadas, o curral principal destruído, e mais da metade do gado desaparecido na mata. Foi então que Miguel tomou uma decisão corajosa. Procurou o pai no escritório da casa grande e contou tudo que o Yara havia revelado sobre a maldição e os rituais sagrados. Explicou que os casamentos forçados trariam desgraça não apenas para a família, mas para toda a região. Benedito, inicialmente incrédulo, foi obrigado a encarar a realidade quando Rosa apareceu com mais informações alarmantes. Outros fazendeiros da região estavam relatando problemas similares: gado doente, plantações arruinadas, fenômenos estranhos. A notícia da presença das três jovens indígenas na fazenda São Benedito havia se espalhado, e muitos atribuíam os problemas regionais à ira dos espíritos da floresta. Confrontado com evidências que não podia mais ignorar, o orgulhoso fazendeiro começou a questionar sua decisão. A morte de sua esposa Maria do Carmo havia deixado um vazio tão grande que ele se agarrara à primeira solução que encontrara, por mais desesperada que fosse. Mas agora percebia que havia cometido um erro grave que poderia destruir tudo pelo que havia trabalhado durante décadas. A gota d'água foi a conversa que teve com Padre Antônio na manhã seguinte. O jovem sacerdote chegou à fazenda pálido e abalado, relatando que havia passado a noite em oração e recebido o que considerava uma mensagem divina. Deus não abençoaria uniões forçadas entre pessoas que não se amavam e não consentiam livremente com o matrimônio. Benedito, homem de fé profunda apesar de seus erros, sentiu o peso da reprovação divina sobre seus ombros. Reuniu toda a família no alpendre da casa grande. Pela primeira vez desde que trouxera as três jovens para a fazenda, admitiu que havia tomado uma decisão errada. Com lágrimas nos olhos, pediu perdão às três irmãs pelo sofrimento que havia causado. Prometeu providenciar o retorno delas para sua aldeia, ou pelo menos para algum lugar onde pudessem viver em liberdade. Não haveria casamentos forçados. Sua família teria que encontrar outro caminho para o futuro. Iracema, que havia se mantido altiva e distante durante todo aquele tempo, suavizou o olhar ao ouvir as palavras sinceras de arrependimento do fazendeiro. Jurema, mais emotiva, começou a chorar silenciosamente. Mas foi o Yara quem surpreendeu a todos ao se levantar e se dirigir a Benedito com palavras firmes. Ela disse que reconhecia a sinceridade de seu arrependimento e que os espíritos ancestrais também haviam percebido a mudança em seu coração. A maldição que havia se abatido sobre a fazenda poderia ser quebrada, mas isso exigiria um ritual específico de purificação que ela e as irmãs teriam que realizar. Durante os 3 dias seguintes, as jovens indígenas trabalharam em preparativos que intrigaram todos na fazenda. Colheram ervas específicas da mata,
prepararam infusões com cheiros estranhos e cantaram cânticos diferentes dos que entoavam antes. Rosa ajudava no que podia, servindo de intérprete quando necessário. No terceiro dia, Iracema e Jurema comunicaram que estavam prontas para partir. Queriam tentar encontrar outros sobreviventes de sua aldeia e reconstruir suas vidas longe dali. Benedito providenciou uma escolta segura e dinheiro suficiente para que pudessem viajar com conforto até onde quisessem ir. Mas Uiara surpreendeu a todos ao anunciar que gostaria de ficar. Durante as semanas na fazenda, havia se apaixonado genuinamente por Miguel, e ele por ela. Não se tratava mais de um casamento forçado, mas de um amor verdadeiro que havia florescido nas circunstâncias mais improváveis. Iracema e Jurema ficaram preocupadas com a decisão da irmã mais nova. Segundo as tradições de seu povo, ela ainda carregava as marcas espirituais que a tornavam intocável. Mas Uiara explicou que o ritual de purificação havia sido adaptado justamente para quebrar essas amarras, permitindo que ela escolhesse livremente seu destino. As duas irmãs mais velhas partiram na manhã seguinte, levando as bênçãos e os pedidos de perdão de toda a família Almeida. Prometeram tentar encontrar notícias do pai pajé e enviar informações sobre seu paradeiro assim que fosse possível. Uiara ficou na fazenda, mas não como propriedade ou esposa forçada. Benedito fez questão de deixar claro que ela era livre para partir quando quisesse. O casamento com Miguel só aconteceria se e quando ela desejasse, sem pressões ou imposições. Os meses que se seguiram foram de reconstrução e cura. Gradualmente, as plantas voltaram a crescer saudáveis, o gado se recuperou das doenças misteriosas e a água do poço voltou ao normal. A fazenda prosperou como nunca havia prosperado antes, e muitos atribuíam a mudança aos conhecimentos que Uiara compartilhava sobre plantas medicinais e técnicas de cultivo tradicionais. A jovem indígena revelou ter conhecimentos profundos sobre a floresta amazônica e seus segredos. Ensinou a família como usar plantas para curar doenças, como plantar seguindo os ciclos da lua, como interpretar os sinais da natureza para prever o tempo. Conhecimentos que haviam sido passados de geração em geração por seu povo e que agora beneficiavam toda a região. Miguel e Uiara casaram-se um ano depois, em uma cerimônia simples celebrada por Padre Antônio com a bênção entusiástica de toda a família. O jovem casal construiu sua própria casa perto da sede da fazenda e começou a formar uma família que seria o orgulho dos Almeida. João e Pedro eventualmente encontraram suas próprias esposas através de métodos mais convencionais. João se casou com a filha de um comerciante da cidade, uma moça educada e refinada que trouxe novos ares para a fazenda. Pedro encontrou o amor com uma professora que veio trabalhar na escola rural que Uiara havia convencido Benedito a construir. Benedito, por sua vez, nunca mais se casou, mas encontrou uma nova razão de viver ao se tornar avô dos filhos de Miguel e Uiara. As crianças mestiças, com traços que misturavam as duas culturas, cresceram conhecendo tanto as tradições portuguesas quanto os saberes indígenas ancestrais. Uiara se tornou uma figura respeitada em toda a região. Pessoas viajavam dias para consultar a moça que entendia tanto de plantas medicinais quanto de previsões do tempo baseadas no comportamento dos animais e no movimento das estrelas. Ela nunca cobrava pelo conhecimento compartilhado, considerando que esses saberes eram patrimônio de toda a humanidade. A história da jovem indígena que quebrou a maldição e transformou uma região inteira com seus conhecimentos ancestrais se espalhou por toda a Amazônia. Décadas depois, quando Uiara já era uma senhora respeitada e Benedito havia partido para junto de sua primeira esposa, ainda se contavam nas rodas de conversa os detalhes daqueles eventos extraordinários. Miguel, que havia se tornado o novo patriarca da família Almeida, sempre terminava a narrativa dizendo que sua esposa não havia apenas quebrado uma maldição, mas havia quebrado também os preconceitos e a ignorância que separavam dois mundos. Através do amor genuíno e do respeito mútuo, haviam provado que era possível construir pontes entre culturas diferentes. A fazenda São Benedito prosperou por gerações, sempre guiada pelos princípios que Uiara ensinara: respeito pela natureza, conhecimento dos ciclos naturais e cuidado com todos os seres vivos. E conta-se que, nas noites de lua cheia, ainda se pode ouvir o eco dos cânticos ancestrais ecoando pela floresta, não mais como lamento ou maldição, mas como celebração da sabedoria que une céu, terra e água em harmonia perfeita.